Ah, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, cada dia mais, que o Senhor nos deixe mergulhar dentro dessa paternidade do Senhor e sermos plenos, Senhor, nos teus propósitos. Cerca-nos com a tua misericórdia. Livra-nos, Senhor, da ignorância. Tira-nos, Senhor, de toda sorte de impureza e de práticas abomináveis que o Senhor odeia. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todo intento de Satanás e toda sedução. Livra-nos, Senhor, de toda armadilha. Guarda os nossos pés. Guarda, Senhor, o nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Provérbios 6. Provérbios 6 agora, nós já vamos ter alguns ensinamentos, porções de ensinamentos, né? Do 1 ao 5, nós lemos Salomão dizendo o seguinte: Amigo, se você está em dívida com o seu vizinho, se está preso em algum negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nenhum minuto. Livre-se dessa confusão. Você está na mão daquele homem. Deixe o orgulho de lado. Vá e se humilhe. Peça e insista. Não deixe para depois. Não há tempo a perder. Livre-se disso como a corça livra do caçador, como o pássaro do armador de laço. Na tradução comum, na tradução, deixa eu só ver minha Bíblia aqui. A Bíblia. Um minuto, vai dar certo. Na tradução normal, ele vai falar acerca do fiador. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e te empenhaste ao estranho, está enredado com o que diz os teus lábios, está preso com a palavra da tua boca. Agora, pois, faz isso, meu filho, livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Vai, prosta, importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela das mãos do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Veja só, o primeiro ponto aqui que ele vai dar conselhos, e logo estamos falando acerca de provérbios e a libertação financeira, ele fala o caso do que fica como fiador, ou, na nossa linguagem, os avalistas. Irmãos, o primeiro ponto que ele diz que traz problemas econômicos é uma coisa chamada avalista, ou ser avalista de alguém. O que é um avalista? É aquele que se coloca como o garantidor de uma dívida. Veja só,
Supondo que eu vou comprar algo e o meu histórico financeiro não alcança isso. Então, normalmente, os setores financeiros eles vão fazer o quê? Olha, você vai precisar que alguém que avalize. O que seria isso? Você não tem, ou seja, o teu nome ou o teu histórico não tem como garantir essa dívida. Então, eu preciso de alguém que tenha como garantir essa dívida. Isso seria um avalista, um fiador. Nós não percebemos, mas se você parar para pensar, a rigidez para com o avalista é mais pesado do que do próprio devedor. Por quê? Porque o avalista, ele é o que garante a dívida. Ele diz, olha, eu estou aqui garantindo essa pessoa. Se ele não pagar, eu pago. Eu assumo essa responsabilidade. Então, a gente vai ver da seguinte forma. Salomão está dizendo, cara, se você ficou preso em avalizar alguém, você perdeu até a tua casa, ou seja, a tua casa foi a garantia dessa dívida, sai fora disso. Agora você não vai poder descansar os teus olhos enquanto essa pessoa não pagar essa dívida. Você vai ter que estar no pé dessa pessoa para que ela pague, porque se ela não pagar, você é quem fica como o que tem que pagar. Senão você vai perder. Olha que interessante. Você vai perder até a tua casa. Então, se você se comprometeu por um lapso, você se colocou como garantidor, as tuas economias estão presas agora até o fim dessa dívida. Então, o primeiro fato financeiro, veja só, quem nunca viu um vizinho que ficou como garantidor de alguém e teve que pagar a dívida? E isso trouxe muitos problemas financeiros para as pessoas. Quem nunca viu isso em outro planeta, né? Não aqui no nosso. Mas é algo muito comum nós ficarmos como garantidor. E aí vem um conselho. O que eu sempre digo acerca disso? Aí você diz, apóstolo, então eu não posso ficar como garantidor de dívida de ninguém, eu não posso ser avalista de ninguém? Não, não é isso. Eu sempre digo, irmão, veja só, o, o, o fato é que já está explícito aqui. O que está explícito? Se a pessoa já não tem condição de arcar com aquela dívida, ou o nome dele não alcança isso, pode ser que ele não venha pagar. Né? Dois, quando você for ficar por avalista de alguém, entenda da seguinte forma: essa parcela ou essa dívida que está sendo contraída, você dá conta de pagar? Esse é um critério que eu entendo que tem que ser usado. Exemplo: alguém fala, olha, apóstolo, vou comprar um, vou comprar uma bicicleta. Hoje, apesar que tem bicicleta muito cara, né? Vou comprar uma bicicleta normal. R$ 1.000, 10 parcelas de R$ 100. Tá, 10 parcelas de R$ 100. Você pode garantir para mim, eu vou fazer minha conta, R$ 100 não pesa no meu orçamento, né? Eu dou conta de pagar R$ 100. Então, beleza, eu posso. É meu amigo, tal, eu posso. R$ 100 não vai pesar, não vai comprometer a minha renda, não vai comprometer o meu dia a dia. Né? Tá, beleza, R$ 100 está lá. Tira no cartão. Né? Antigamente era me empresta um cheque. Então veja, o que nós vamos fazer? R$ 100 não vai fazer diferença no meu orçamento. Beleza, eu tiro. Apóstolo, vamos lá, eu preciso tirar um carro. E são suaves 48 parcelas de 5.000. Você tem como avalizar para mim? 5.000 no meu orçamento não vai fazer falta. Eu, cara,
Tem como não. Mesmo que eu tenha condição de avalizar, eu não tenho condição de pagar essa dívida. É isso que Salomão está dizendo. Veja só, se você não tem como pagar essa dívida para esse amigo que você está avalizando, por que você vai comprometer a tua casa? Por que você vai comprometer até a tua cama? A gente vai ver outra vez ele falando sobre isso. Por que você vai comprometer até a cama que você dorme? Então, para mim, a lei de ser avalista é eu consigo pagar, mas é o outro que está comprando. Eu só vou garantir, não, irmão. Você já está se comprometendo em pagar essa dívida se ele não pagar. Essa é a lei do avalista. Você vai pagar a conta se essa pessoa não pagar, porque você está garantindo que essa pessoa vai pagar. Caso ele não pague, você vai pagar. E a lei, volta de novo, o rigor para o avalista é mais duro do que para o próprio devedor. Então, se você se meteu a ser avalista, não dê sono a essa pessoa. Incomode essa pessoa até essa pessoa pagar. Ou você vai ter que pagar. E isso vai, muitas vezes, desestabilizar toda a sua economia. Amém? Então, veja o seguinte: não, não entre nisso se você não consegue arcar essa dívida. Esse é o primeiro conselho. Então, o primeiro ponto para nós orarmos, pedindo perdão ao Senhor, foi quando garantimos alguém. Do lado econômico, veja só, irmãos, do lado econômico, quando nós garantimos alguém. É, sim, trazemos consequências terríveis para todo mundo. Agora, existe também todas as outras características, né, emocionais, espirituais, quando somos os garantidores. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Nessa questão pastoral. Não, rapaz, leva o fulano. Esse eu garanto. O que é o garanto? Eu estou garantizando, ou seja, eu estou garantindo. É uma garantia, é ser fiador. Não é essa pessoa aqui, meu irmão, pode levar. Ela é de Deus. Mas, de repente, meu irmão, não é. Ou seja, a dívida para com que tudo aquela pessoa fizer está sobre os teus ombros. Porque você garantizou. Então, cuidado ao ser o que garante, o que se torna garantia. Veja para a palavra mesmo, para o pé da letra. Você se torna a garantia. Por isso ele diz: quando você ficou preso em algum negócio com estranho, você se amarrou, porque você é a garantia do sucesso. Você é a garantia da verdade, você é a garantia de todo, do bom cumprimento dessas questões. Então, cuidado para ficar garantindo. Então, o primeiro ponto para nós orarmos é todas as vezes que nós garantimos algo e ficamos presos. 6 a 11. Ele vai falar agora de um outro ponto. Você preguiçoso, olhe para a formiga. Observe e aprenda algumas coisas com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Não tem chefe, não tem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão. E durante a colheita armazena a provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isso.
uma vida pobre e miserável, na qual a necessidade são permanentes. O segundo conselho que Salomão nos dá é acerca de uma vida preguiçosa. Ele começa dizendo: vai ter com a formiga preguiçoso. A palavra preguiçoso aqui é a palavra hebraica que ele traz o sentido de lerdo. Uma pessoa lerda, uma pessoa lenta, uma pessoa que sempre tem um raciocínio muito lento e as atitudes são muito devagar. Sabe aquela pessoa que está sempre precisando pegar no tranco? Caiu. Ah, tá. Ser preguiçoso. Veja só, o segundo conselho foi ser preguiçoso, uma pessoa lenta para resolver as situações. Irmãos, veja esse ponto. Esse tipo de lentidão, esse tipo de situação que me torna sempre lento porque não tem ninguém que me mande. E aí, esse é o conselho que ele dá. Aprenda com a formiga. Por que preguiçoso aprenda com a formiga? Porque ele logo explica: a formiga não tem patrão, a formiga não tem chefe, mas ela sabe o que precisa ser feito. Agora, aquelas pessoas que precisam estar sempre sendo mandado fazer alguma coisa, ele diz o seguinte: veja só, para a vida dessas pessoas restam duas coisas: pobreza e miséria. Então, quando a gente fala assim, olha, dificuldade financeira, vamos fazer todo o mapeamento. Entendeu? Vamos mapear aqui o negócio. Dificuldade financeira pode ser realmente uma maldição, pode ser um problema que aconteceu, mas pode ser que eu estou muito lento. Não, eu vou descansar um pouco, agora estou cansado de descansar, vou descansar porque eu fiquei cansado. Né? E ele diz exatamente isso: é sempre descansando, é sempre dormindo, é sempre encostado, é sempre folgando, é sempre sem fazer nada. Ou seja, isso daqui vai te trazer pobreza e miséria. Então, quem vive sempre em descanso, sempre encostado, sempre parado, precisando ser mandado, esse daqui é companheiro da miséria. Então, o segundo conselho que ele nos dá é que nós possamos ter agilidade nas coisas, agilidade no proceder do trabalho, ser rápido no pensar, ser rápido nos decidir as coisas, não ser amante do sono. Essa é uma das expressões que Salomão usa muito. Não seja amante do sono. Porque se você é amante do dormir, irmão, com certeza os problemas econômicos serão consequência dessa prática e dessa atitude de sempre estar dormindo. Próximo, do 12 ao 15, outro conselho. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno. Num piscar, numa piscada, trama golpes, passa a perna no outro e ainda por trás das costas cruza os dedos. Em sua mente doentia sempre fica maquinando algo torpe. Não para de incitar confusão, mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto. Verá o caos total. A vida dele desabará e não haverá conserto. Na linguagem normal, ele vai dizer o seguinte:
O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração a perversidade todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentina, subitamente, e será quebrado, sem que haja cura. Então agora ele vai por um ponto agora de um conselho, e esse ele vai bem profundo, ele vai falar o homem de Belial. Veja, irmãos, quando a gente coloca, a gente veio falando do perverso, 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 perverso. O perverso é aquele que trama perversidade, é aquele que desobedece. Esse é o perverso. Agora ele vai para além da perversidade, que fala homem de Belial. Na tradução, a mensagem, o mau caráter. Mas a palavra homem de Belial é a palavra imprestável, que não serve para nada. Um destruidor, que nada se aproveita. Ele tem o sentido de duas palavras, que é uma negação, ou seja, o não servir, e ganho, lucro, ou seja, aquele que não se aproveita nada dele. Não tem como aproveitar nada dessa pessoa. Por quê? O que faz com que uma pessoa seja uma pessoa dada a Belial? Belial aqui também, ele trata como uma atmosfera demoníaca, né? Belial também é um espírito demoníaco. Então, uma pessoa de Belial, uma pessoa com caráter de Belial, é uma pessoa imprestável. Em outras traduções, é um vagabundo. Ou seja, vagabundo, ele anda por todo lado, maquinando mal contra alguém e espalhando os seus venenos. O primeiro ponto que nos torna Belial é aquela pessoa que tem sempre uma fofoca contra alguém. Veja só. Ele tem sempre uma conversa de alguém. A vida dele é sempre conversar de alguém. É sempre falar de alguém. Ele sempre está tramando como vai ver o mal de alguém. Isso é o Belial. Mas aí a gente fala, apóstolo, mas como assim? Sabe, nessa longa estrada da vida eu já vi muita gente agindo desse jeito. São pessoas repreensíveis, são pessoas que estão debaixo de uma repreensão, são pessoas que estão sempre cometendo os seus desfavores, pessoas que são de mau proceder, e que depois que são corrigidas, ou pessoas que são exortadas, elas passam a caçar quem exortou. Por quê? Porque ela precisa se justificar. E a justificação é caçar aquele quem exortou, ou aquele que o corrigiu. E essa pessoa se torna, então, Belial, ou uma pessoa de Belial. Então, ela está sempre com veneno, ela está sempre espalhando, ela está sempre falando pelas costas. Não é uma pessoa que fala para outra. Não é uma pessoa que diz, olha, deixa eu te falar, está errado nisso, 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 nisso. Olha, deixa eu falar, não gostei disso, 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 disso. Não, é uma pessoa que na frente diz, nossa, não, realmente, você está certo. Mas depois sai espalhando aquele veneno nas costas, ou seja, nunca tem coragem de falar. E sempre vai se equiparar a juntar com pessoas que fazem a mesma coisa. Sempre vão andar em turma. São os falsos. E como a gente sabe, e como ele caracteriza essa falsidade? Primeiro, são as pessoas que ficam com os olhos assim, ó, piscando. Sabe aquela pessoa que está sempre dando sinalzinho para outra? Você está conversando, vamos lá, está conversando aqui, tem 3, 4 pessoas. Aí você está falando, aí que a pessoa fica só daquele rabinho de zóio assim, entendeu? Não sei se você já teve.
Você está falando assim, a pessoa só fica de zóio assim, só, né, dando aquela piscadinha, e ó, presta atenção aqui. Ou com um pezinho debaixo da mesa, dando uma cutucada assim no outro, né? Ó, você tá vendo aí, ó? Você entendeu? Ou fica fazendo sinalzinho de dedo. Esses é caracterizado como o homem de Belial, ou a pessoa dada a Belial. Porque ele está sempre, tipo assim, ele não vai falar nada, ele não vai discutir com você, mas ele já está dando sinal para o outro, ele já está se manifestando nesses sinais, ele já está fazendo já gesticulações. Por quê? Porque ele está já armando com o outro, ele já está em discordância, ele já está tramando, ou seja, saindo dali, você será o assunto. E ele vai começar a tramar contra você. E ele vai começar a falar de você. Pelas costas, ele vai falando. Pelas costas, ele vai tramando. Ele vai justificando, jogando você na fogueira. Você entendeu? Ou seja, eu preciso mostrar um erro dessa pessoa para descaracterizar o meu erro. Então, isso é caracterizado como a pessoa de Belial. Sempre incita confusão. Está sempre incitando confusão. Sempre. Mas aí, uma das coisas que essas pessoas esquecem, que toda ação tem uma reação e toda prática tem uma consequência. Qual que é a consequência? A catástrofe está bem perto. E o desastre virá sem que haja conserto. Essa palavra traz um temor, irmãos. Porque Salomão ele diz, veja só, não será qualquer tipo de desastre. Ele diz, porque a sua destruição virá repentina e ele será quebrado sem que haja cura. Ele não dá possibilidade de cura para esse tipo de situação. Quem está associado a Belial, meu irmão, vai ser destruído sem expectativa de ser restaurado. Então, o terceiro conselho é, irmão, fuja do caráter de Belial. Fuja da malícia, fuja da confusão, fuja dessa personalidade vil, fuja dessa falsidade, fuja disso. Fuja de ser duas caras. O que você tem para falar, fale. O que você tem que pensar, expresse. Por quê? Porque se você faz isso nas costas, você se torna uma pessoa de Belial. Às vezes as pessoas não gostam, né? Quando ouve algo, eu sempre falo, meu irmão, às vezes eu falo isso para as pessoas, olha, eu não concordo, não concordo. E não adianta você tentar me convencer que eu não concordo. Mas isso não me impede de eu andar contigo se isso para mim não for antibíblico. Agora, se for antibíblico, nem contigo eu ando. Entendeu? Mas eu deixo claro que eu não concordo. Então não adianta dizer, eu concordo, não tem problema não. E depois dizer, nossa, não, eu não concordo. Pronto. Entendeu? É simples. Mas isso não impede de caminhar, de andar, de estar junto. Mas eu não concordo. Não adianta querer me convencer de algo que eu não concordo, né? E aí as pessoas têm que entender que esse tipo de proceder é incurável. Então, o terceiro conselho que Salomão dá. Primeiro conselho, cuidado com ser fiador. Segundo conselho, fuja da preguiça. Terceiro conselho, tire o caráter de Belial da tua vida. Do 16 ao 19, quarto conselho. Aí está 6 coisas que o Eterno detesta. E a sétima, ele não tolera. Olha só, irmãos. Aqui ele vai
além do além. Ele diz assim, olha, tem 6 coisas que o Senhor não gosta. Mas, meu irmão, a 7ª, isso tira ele do sério. Primeira coisa que o Senhor não gosta, os arrogantes. Gente, toda arrogância nos afasta do Senhor. Segunda coisa que o Senhor não gosta, língua que profere mentira. Aqueles que sempre ficam dando uma desculpa. Terceiro, mãos que matam os inocentes. Aqueles que estão caçando sem causa alguém. Quarto, coração que planeja maldade. Quinto, pés que correm pelas trilhas da impiedade. Sexta, boca que mente e é cheio de falsidade. E sétima, veja, a 7ª o Senhor odeia, abomina. Aquele que provoca brigas e discórdia entre os irmãos. Então, esse quarto conselho, sim, seria Lashon Hará. Mas, na verdade, mais do que Lashon Hará, porque a palavra Lashon Hará é a boca perversa. Essa Lashon Hará seria a boca que mente e é cheia de falsidade. Isso, para mim, seria o Lashon Hará. Agora, a expressão para a 7ª são os que provocam confusão entre as pessoas. Os que jogam um contra o outro. Os que causam destruição em relacionamentos. Aqueles que estão sempre trazendo um semear de discórdia. Sabe aquele irmão, quando ele chega, ele já promove dissensão? Esses o Senhor odeia. 6 coisas ele não gosta, mas a 7ª ele odeia. Então, esse ponto aqui, depois nós vamos orar em cada um deles. Ele é bem específico. Esse quarto conselho, ele consiste em 7 conselhos. Então, a gente já vai ver que, na verdade, o quarto já são 7, né? 7 coisas que o Senhor que desagrada, que pode implicar sobre nós muita destruição. E, por último, mais uma vez, ele vai falar sobre o adultério. Você entende que Salomão, ele, como eu disse, até o versículo capítulo 8, mais ou menos, ou 9, eles vai todas as vezes mencionar a sedução, o adultério, a promiscuidade, a quebra de aliança. Porque isso ele entendeu como algo que nos afasta do Senhor e que nos causa um prejuízo muito grande. Ele diz assim, caro amigo, verso 20, siga o conselho do pai e não ignore os ensinamentos da sua mãe. Cubra-se com eles da cabeça aos pés. Vista-o como xale em volta do pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, ele ensinarão. Pois o conselho é como o farol que guia. O bom ensinamento é a luz que clareia. Disciplina e advertência são caminho de vida. Ele os protegerão das mulheres devassas, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiando ao ver a sua beleza. Não se deixe levar pelos olhos cheios de malícia, pois uma prostituta tem o seu preço definido, mas a mulher devassa pode o devorar vivo. Olha só, irmãos. Na tradução normal, ele diz, filho, guarda, tá no verso 24.
para te guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobice o seu coração e a sua formosura, nem deixes prender com os seus olhadelas, porque uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Olha o que diz essa tradução. Mas a mulher adúltera, ela caça vidas preciosas. Ele considera o adultério pior do que a prostituição. Então veja só, aquele que se mete com a prostituição vai lhe faltar pão. Mas aquele que se mete com adultério vai lhe faltar vida. Ele está dizendo o seguinte: cuidado com esse tipo de pessoas, eu não vou dizer agora só mulheres, cuidado com esse tipo de gente que não sabe o que é uma aliança matrimonial e que vive cobiçando aquilo que é dos outros. Isso daqui está dentro dos 10 mandamentos. Cuidado. Se uma pessoa, de novo você está isso, se uma pessoa está disposta a se relacionar com alguém que já vai quebrar um princípio bíblico, fuja. Por que fuja? Porque essa pessoa está caçando vidas preciosas. Isso, na verdade, nada é mais do que uma característica de Dalila, as caçadoras ou os caçadores de unção. Cuidado com esse tipo de situação. Por quê? Porque ela vai te devorar vivo. Você vai cair em laços infernais. O ponto aqui que nós vamos orar hoje é o seguinte ponto. Irmãos, será que nós não fomos alguém que a gente veio falando do cuidado do adultério, cuidado para não cair nisso, mas um ponto que me chama a atenção e que me faz pensar, será que nós não fomos alguém que destruímos a vida de alguém? Veja só. Será que nós não fomos instrumentos de Satanás? Não vou dizer pelo adultério, mas eu vou dizer pelo ser devasso. O que era o devasso? Aqui a palavra é a palavra vil, para te guardar da vil mulher. A palavra vil é mal, ruim, desagradável, maligno, sem valor, pior que. E aqui ele está dizendo pior que uma prostituta. Será que a gente já não foi devasso na vida? E fomos responsáveis de derrubar homens e mulheres de Deus? Será que não fomos responsáveis de acabar com grandes ministérios e ministros na sua semente? Veja só. Será que nós não fomos responsáveis de pessoas que estavam começando a sua caminhada e seduzimos essas pessoas e fizemos ela perder a santidade depois? A vida dessa pessoa nunca mais foi a mesma. E esse relacionamento nunca vingou e saímos fora. Mas essa pessoa nunca mais foi. Foi o Sansão, que estava cheio de força e de vigor, e fomos Dalila, que arrancou e destruiu esse Sansão e depois saiu fora, fazendo que esse Sansão fosse mortos pelos filisteus espirituais. Pronto, acabou a nossa história com essa pessoa, abandonamos e deixamos essa pessoa ao léu. Será que não fomos um caçador de unção sem perceber? Às vezes essa pessoa não era um grande homem, uma grande mulher de Deus, mas era a semente de um grande ministro, um ministério. Ou era uma grande pessoa que estava em crescência, ou seja,
Às vezes ainda não era ninguém, mas dentro dessa pessoa havia uma grande semente de Deus para algo específico. E fomos como a Dalila, ou como o profeta velho, que tirou essa pessoa do seu trilho. Sabe, irmãos, às vezes a gente não percebe, não, apóstolo, mas era só um relacionamentinho com uma pessoa da igreja. Mas você já parou para pensar quem era essa pessoa da igreja? Você já parou para pensar que essa pessoa da igreja poderia ser um grande apóstolo, profeta, um grande pastor, um grande líder? E acabamos com a vida dessa pessoa. E ele agora não passa de um membro de igreja, porque arruinamos a sua vida, devoramos vivo, tragamos vivo essa pessoa. Já passou pela tua cabeça que muitas pessoas que você simplesmente teve prazer e momentos, acabamos arruinando essa pessoa? E isso está acreditado em nossa conta como alguém que foi uma pedra de tropeço a outro alguém. Fomos vis, fomos de Belial, fomos promíscuos e fomos um instrumento de Satanás para derrubar alguém. Então nós vamos pedir perdão sobre isso. E se arrependa. Por isso eu digo, irmãos, cuidado a não se entregar nos primeiros momentos e nem nos segundos momentos e nem no terceiro momento. Cuidado para você não ficar se entregando sem uma aliança matrimonial. Ah, mas apóstolo, mas hoje é difícil, né? A gente tem que fazer um test drive para ver se a gente vai gostar. Não, isso é demoníaco. Cuidado para não arruinar a vida de alguém. Cuidado para não desgraçar a vida de alguém, como diz essa tradução. Cuidado para não caçar e não ser usado como um caçador de sementes de Deus, porque isso será cobrado. Verso 27. Dá para pôr fogo no colo sem queimar as calças? Pode andar descalço sobre brasas sem queimar e ficar cheio de bolhas? É isso que acontece quando você se deita com a mulher do outro. Toca nela e pagará caro por isso. A fome não é desculpa para o ladrão roubar. Se ele foi pego, terá de restituir, ainda que precise penhorar a própria carne, a própria casa. O adúltero o adultério é um ato insano, arrasador e autodestrutivo. Sairá cheio de ferimento, detonado e com a reputação totalmente arruinada. Pois o marido enganado e traído não vai enxergar nada de tanta raiva. E não importa o que você faça, ele vai querer se vingar. Não há suborno ou argumento que poderão acalmar. Então, ficamos agora com esses pontos e esses conselhos. Primeiro conselho acerca do ser avalista. Por que você vai avalizar uma conta que você não consegue pagar? Não faça isso. 2, por que você está sempre cansado e querendo dormir? Não seja amante do sono, porque senão você vai ser amigo da miséria. Olha que interessante. Quem é amante do sono é amigo da miséria. 3, por que ser igual a Belial? Por que ficar com falsidade, tramando, com fofocas? Fala na cara o que você pensa. Não fique falando nas escondidas. Não fique tramando. Não fique bolando planos miraculosos para acabar com alguém. Você não sabe que quem vai ser primeiro acabado vai ser você. Porque aquilo que você deseja para alguém
É isso que você vai colher. Do mesmo modo que você acusa alguém, você será acusado. Então não seja de Belial. Quarto, existem 7 coisas que o Senhor não aprova e que trará consequências terríveis. E quinto, por que ser um destruidor de homens e mulheres de Deus? Por que ser um tombador de príncipes? Por que ser um instrumento de devastação para os homens e mulheres que se levantam? Por que ser um destruidor de chamado? E pior, por que ser um destruidor de famílias? Não se envolva com isso, porque a morte é o caminho do adúltero. Amém? Nós vamos ter 5 minutos. Ore, clame ao Senhor por misericórdia se você se encaixa em algumas coisas dessas. E a gente já volta para orar. 5 minutinhos. Ore aí.
Diga comigo assim: meu Pai, eu te peço perdão. Eu te peço perdão por todas as quebras, todos os princípios quebrados que eu tive. Te peço perdão por me comprometer como fiador, por avalizar e garantir algo que eu não dava conta de pagar. Perdão, Senhor, por me meter em dívidas, porque eu não soube dizer não. Perdão, Senhor. Peço perdão por todas as vezes que eu fui lento nas minhas atitudes, lentos no meu proceder. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu amei o sono mais do que a prudência, por toda insensatez, por querer sempre estar descansando e me sentir sempre cansado e me associar à miséria e à fome. Eu renuncio à fome e à escassez. Eu renuncio, Senhor, todas essas atmosferas de destruição por causa da minha lentidão e da minha preguiça. Eu renuncio esse estado da minha alma. Perdão, Senhor, por me associar a Belial. Eu renuncio a Belial sobre a minha vida. Renuncio essa personalidade de vagabundo, sem vergonha, mau caráter, vil, desprezível, sem valor. Pai, perdoa-me por ser alguém cínico, falso, plantador de discórdia, destruidor, caçador de relacionamentos. Alguém que nunca fala com a verdade, mas que sempre maquina o mal. Sempre está caçando alguém por não ter suportado uma repreensão. Perdão, Senhor, por incitar confusão. Perdão, Senhor, por viver associado às catástrofes e à destruição sem cura. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Pai, perdão por muitas vezes ser arrogante, ter a mentira nos meus lábios, ter o sangue das pessoas nas minhas mãos, ter um coração maquinador, ter os pés da impiedade, ter a boca da falsidade e ser responsável da discórdia e da desunião. Se eu tenho culpa nessas 6 características, e principalmente na 7ª, perdoa-me, Senhor, porque eu não quero andar como aqueles que te desagradam, mas eu quero ser próximo do Senhor. Perdão, Senhor, por ser aquele que destruiu os príncipes do Senhor, que fui responsável por seduzir os homens e mulheres do Senhor.
destruindo e acabando com o seu futuro. Perdão, Senhor, de agir na mesma frequência de Jezabel e de Dalila, que não respeitei a aliança matrimonial, que não dei valor às alianças e aos comprometimentos com o Senhor. Pai, se nas minhas mãos está o destino de alguém que eu roubei, destruí, anulei, perdoa-me, Deus. Porque muitas vezes fui aquele que, com palavras lisonjeosas, seduzi alguém, não só na área sexual, mas para dentro dos meus projetos, dos meus sonhos cobiçosos, e destruí o chamado dessa pessoa. Destruí o caminhar dessa pessoa. Perdão, Senhor. Porque muitas vezes eu fui como o profeta velho, que, cobiçoso da unção do profeta novo, fiz através de mentira, engano, sedução, com que a sentença do Senhor repousasse sobre a vida das pessoas. Pai, perdoa-me as minhas más atitudes. Perdoa-me as minhas falhas. Perdoa-me as quebras de princípio. Perdoa-me, Senhor, e me livra das consequências. Hoje eu oro, Senhor, por todos os que eu destruí nos relacionamentos conjugais, ministeriais, financeiros, espirituais. Perdão, Senhor, por ser um destruidor de projetos. Que o Senhor restaure a vida dessas pessoas e dê a eles uma segunda chance. E que o Senhor tire de mim toda imputação, Senhor, de malignidade e arranque de mim a destruição proposta para esse tipo de pecado. Eu confesso e renuncio e deixo, Senhor, essas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Você que está com a tua ceia, Pai, eu oro agora, pedindo que os teus filhos que estão prontos para isso, ao comerem, ao beberem, eles possam, Senhor, ser perdoados e restaurados de cada atitude dessa. Que eles possam ser perdoados e restaurados. Nós comemos a ceia da unidade, da restauração, e que o Senhor nos leve a níveis de propósitos novamente, nos restaurando os desígnios, as bênçãos e as virtudes do Senhor. Bendito é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que nos come e beba. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.